Ah, é o Reginaldo. Uhum. Nossa, ele é professor. E as medalhas dos escoteiros. Bom, pessoal, deixei como tarefa para vocês, que era para, além de formar as duplas, né, vocês também organizarem os temas. Nós tivemos alguns alunos que não apresentaram os temas, né? No caso aqui foi o Guilherme, que não apresentou, o Elísio mais a Amanda, Não gostei mais. o Yuri Então, mais a Alexia ficou de pensar outros dois, a Thaís e a Ilza ficou faltando um. Aí eu pedi que vocês, como tarefa de vocês, que vocês elaborassem já para nós os objetivos, definirem os objetivos, justificativa, né? E os objetivos que vocês trabalhassem o geral e os específicos. Isso? Tá. Então, só para a gente relembrar um pouquinho aqui, e para a gente não se perder, o que nós trabalhamos foi bom, vamos lá. Está acompanhando aí? Bom, quais os passos para um bom trabalho, né? Então, guardem bem isso, porque aí é o caminho que vocês vão ir trabalhando, tá? Que é importante. Ler, tá? Tem que ter uma carga de leitura muito boa. Ler muito, tá? Ter um problema, se não tiver problema, não tem pesquisa. Ter objetivos, saber justificar por que você está fazendo esse trabalho. Ler mais, argumentar e ler mais ainda. Tá? Essa é a proposta para se fazer um trabalho. Então, quem tem preguiça de leitura vai ter dificuldade de produção. Tá? Então, vocês só terão facilidade vai conseguir produzir, argumentar, justificar as coisas a partir do momento que vocês tenham consigo uma série de informações. Para isso, né, é necessário que vocês, então, se abasteçam e desse abastecimento vocês, então, vão conseguir produzir, vão conseguir trabalhar. Eu tenho observado muito nos trabalhos que eu vou corrigindo, problemas pontuais, como pontuação e escrita errada. E o que é o problema da escrita errada? Falta de leitura. Tá? Então, quando a pessoa não tem uma leitura, ela não tem hábito de leitura, ela tem dificuldade com a pontuação. Tá? Vamos relembrar. Isso vocês viram na disciplina de vocês de metodologia da pesquisa. Tá? Então, na hora de montar um projeto, agora é projeto, tá? Vocês não estão montando TCC, vocês estão montando um projeto. Então, ele vem uma capa, que é o externo, e no interno vocês têm os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Nos elementos pré-textuais é folha de rosto e sumário. Tá? Nesse trabalho agora, nessa proposta de trabalho agora e do primeiro semestre do ano que vem, não tem que colocar agradecimento, epígrafe, dedicatória, essas coisas não, tá? Não tem nada disso agora, não. Isso só vai colocar quando vocês estiverem elaborando já a monografia, que seria o 2. Tá? No 1 não tem necessidade de colocar. Aqui estão os elementos mais, os necessários, esse aqui tem que pôr. Tá? Vocês vão ver só lá no finalzinho que é opcional. Na folha de rosto, vem todos aqueles elementos que estão na capa, tá? E informando o que é que vocês estão, para que vocês estão apresentando esse trabalho, o sumário, e depois os textuais, introdução, justificativa, objetivos, metodologia, orçamento, e depois vem outros na outra parte. Só quero lembrar de vocês um detalhe importante. A introdução aparece nessa ordem. A ordem é sempre a introdução primeiro. Mas na hora de fazer
a hora de fazer, de elaborar a introdução, vocês vão fazer isso por último, tá? Depois que termina de montar todo o trabalho que se faz a introdução. Por quê? Porque para você fazer uma introdução, você tem que ter noção do que é que você pesquisou, do que você fez, para você informar para o leitor. Então, a ordem de aparecer no trabalho é essa. A ordem de fazer é vocês fazerem a introdução por último. Tá? Os elementos textuais ainda nós temos um cronograma, porque agora vocês estão fazendo um pré-projeto e depois vocês vão fazer um projeto. Então vai aparecer um cronograma de atividade. O que vem, o que vocês fizeram, como é que foi feito, tal, tal, tal. Então é bom que vocês já comecem a fazer para facilitar a vida de vocês e treinarem bem para isso. Comecem a anotar as coisas. Por exemplo, semana passada foi definido o tema e, aliás, foi definida a dupla e os temas. Tá, então já coloca isso. Vai anotando a data e o que aconteceu, para depois desmontar o cronograma. No final do projeto aparece acompanhamento, avaliação e controle. Tá? Isso aqui é importante, principalmente para vocês depois forem assumir uma tarefa, né, na profissão de vocês. Quem é que está acompanhando? Quem é que está avaliando? Qual que é o controle disso? Tá? E quando a gente faz um projeto de execução mesmo, né, por exemplo, depois eu vou mostrar isso para vocês. Eu tenho alguns projetos aqui que a gente faz. Por exemplo, quando nós fazemos o projeto do memorial, ele aparece lá a equipe técnica, porque nós precisamos de algumas pessoas que são limitadas para acompanhar o projeto para ele ter validade. Tá? Não é o caso de vocês. Nos elementos pós-textuais, prestem bastante atenção nisso. As referências são obrigatórias. Tá? Apêndice e anexos são opcionais, se você tiver. Se não tiver, não tem que colocar. Dúvidas? Então, vamos mais. Bom, onde estamos? Então, tá aí os temas e duplas. Eu comecei a marcar, depois eu acabei não tive tempo de completar tudo, mas eu comecei a marcar onde que tem temas repetidos, tá? Só quero chamar a atenção de vocês que tentem trabalhar da seguinte forma. Por exemplo, aqui, a Carolina Emanuele, a Luana e a Ana Clara repete o tema demonstrações contábeis. Certo? Então, Carolina Emanuele dê preferência para contabilidade digital, Luana e Ana Clara tenta dar preferência para integração contábil. Aí você já vê que diminui a possibilidade de bater de frente aí com demonstrações. Elise e Amanda não tem, Leandro e Elton, olha lá, bateu tributação. Como a Jaqueline e a Ellen colocam tributação como primeira opção, deixa essa opção para elas. Bruna Rocha e Marina, contabilidade digital, que bate com o outro também. Tenta buscar aquilo que for mais... Lógico que depois vocês vão avaliar. À medida que vocês vão vendo isso aqui, vocês vão avaliando. Vai ter material? Não tem? Aqui não tive como colocar aqui ainda, mas a Thaís e a Ilza. Contabilidade agropecuária, contabilidade de pequenas empresas, o Lucas e o Marco Antônio, auditoria contábil, contabilidade marketplace e contabilidade MEI. Guilherme não pôs ainda. Reginaldo. Oi? Eu e a Bruna, a gente optou por auditoria contábil, porque o Lucas tinha falado que eles preferiam o segundo tema deles. Uhum. Aí a gente já não tá mais igual da Manu e da Carol e nem dos meninos, mas não. Então aqui vai ser auditoria contábil, né? Isso. Legal. Bacana. Podemos ir mais? Tem alguma dúvida aqui? Ô, Reginaldo, eu e a Amanda, você vai pegar os temas agora ou... Depois não, já posso pegar agora também. Bastante. Vamos lá. Elise e Amanda, quais os temas? Nós somos endividamento tributário,
reforma trabalhista também. E investimento. Investimentos. Ok. Yuri e Alexia, pensaram os outros dois? Pensamos sim. Vai ser um sobre RH e o outro sobre impostos. Ok. Guilherme, tá aí? Thaís e Ilza, tá faltando um tema, vocês já têm? Ilza, Thaís, não estão aí? Reginaldo. Não, o Reginaldo, a gente queria fazer. Não está ouvindo. Ilza, que começou a falar? Fui eu, Reginaldo. Mas a Thaís, a gente estava pensando fazer. Pode falar, Ilza. Contabilidade agropecuária. A gente ficou definido esse. Certo, mas é porque vocês colocaram só dois. Tem mais algum tema já escolhido? A gente queria do RH, mas parece que já tem, não tem? Que eu vi, parece que a Marina ia ser do RH. Uhum. Quem que é a outra pessoa que chamou? Eu já coloquei o do RH que também usa. Uhum. Fui eu, Reginaldo. Eu e o Guilherme vamos fazer junto. Aí eu fiz minha rematrícula ontem. Aí amanhã eu te envio meus temas. Ah, tá. Qual é o nome? É Stephanie Larissa. Aí você põe junto com o Guilherme, aí amanhã eu te envio. Ok. Joia. Muito bom. Bom, então vamos acompanhando alguns momentos aqui para a gente entender. Quando eu peço para vocês fazerem objetivos e justificativa, né, a pergunta básica é essa, né? Para que essa pesquisa? Para que a gente está fazendo um trabalho desse? Tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho, que acho que vai ficar melhor. Bom, então, o que vem a ser isso, né? Consiste em uma apresentação de forma objetiva e precisa do problema a ser estudado. Você definiu qual que é o seu problema, você fez uma pergunta, então você vai justificar. Para que você está fazendo essa pesquisa, então? Né? Você escolhe um tema, desse tema você gera um problema. Do problema você justifica. Por que você quer fazer, para que você quer fazer essa pesquisa? Presta atenção no detalhe. Quando você define a justificativa do seu trabalho, você já começa a enxergar se aquilo que você está pesquisando, né, que você propõe pesquisar, tem como ir adiante, se vale a pena, se é entendido. Se você não consegue justificar, você já começa a observar que tem aí um problema, que a sua pesquisa tem uma falha. Tá? Então tem que tomar muito cuidado na hora que vocês estiverem organizando a justificativa, porque ela vai direcionar o trabalho de vocês. Então vejam só, deve conter a delimitação do tema e as razões de ordem teórica e prática que justifiquem o interesse ou a relevância da investigação proposta. Presta atenção. Você está me informando para que você está fazendo a pesquisa. Então você foi lá, pegou o seu problema, você vai estudar, e dele você faz justificativo. Quando pede para você delimitar o tema, presta atenção. Quando vocês colocaram o tema, por exemplo, RH, o que especificamente você vai trabalhar com RH? Isso que é delimitar o tema. Quando você fala, por exemplo, contabilidade agropecuária, tá?
vai ser do agronegócio ou vai ser do pequeno produtor ou da agricultura familiar? Tá vendo? Então, quando fala de delimitação do tema, é você definir para onde que seu tema vai. Por quê? Porque se você abrir demais a sua pesquisa, depois você não dá conta de concluir. Tá certo? Então, a ideia de delimitar é justamente para isso. Quando você falar, por exemplo, vamos pensar um tema que requer, por exemplo, idade. Vamos imaginar que a gente vai falar alguma coisa sobre aposentadoria, mas direcionada a qual idade, a qual grupo, a que tipo. Então, você vai delimitando isso. Isso que é a ideia de delimitar. Tá? Outra coisa, devem ser considerados os objetivos da instituição e os benefícios que os resultados da pesquisa vão obter. Quem que é essa instituição aqui? De quem que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui justamente da instituição que vocês estudam. Então, por exemplo, eu estou pesquisando uma coisa que não é de interesse nenhum da FANS, faz sentido fazer a pesquisa e pôr ela lá na biblioteca? Não. Estão percebendo? Então, quando fala isso, deve ser considerados os objetivos da instituição e os benefícios que o resultado da pesquisa vão obter. Então, se você pesquisou algo que vai trazer para dentro da instituição crescimento, aí sim é mais interessante e está bem justificada a sua pesquisa. Tá? Outro ponto, aconselha-se incluir uma breve argumentação do tema em trabalhos relevantes da área, podendo-se empregar conceitos que elucidem o problema a se pesquisar. Então, por exemplo, alguém já falou sobre o que você está pesquisando? Você pode citar isso nesse momento da justificativa. Então, você pode falar, conforme fulano de tal, ele considera que a pesquisa é muito importante por causa disso e disso e disso. Pode citar, você pode ter isso como argumento na hora de fazer a sua justificativa. Ok? Perguntas? Vai anotando as perguntas aí, então. Bom, para que essa pesquisa ainda? Aí nós vamos entender os objetivos da pesquisa. Indica-se o que se pretende com o desenvolvimento da pesquisa e quais os resultados esperados para contribuir na resolução do problema proposto. Dependendo da natureza do projeto, procede-se à apresentação do objetivo geral e dos específicos separadamente. Foi isso que nós também já pedimos que vocês fizessem. Qual que é o objetivo geral? Começa sempre com o verbo no infinitivo. Quais são os objetivos específicos? Começam sempre com o verbo no infinitivo. Tá? Ok? Espaço para perguntas. Povo de Deus. Por enquanto tem pergunta não. Pois é, mas aí então abre espaço então para vocês falarem daquilo que nós propomos. Lucas, Eloy e Marco Antônio estão aí? Eu tô sim. Sim. Cadê você, esse vozeirão todo? Tô sem câmera aqui, tô no computador, Reginaldo. Tá parecendo locutor de rádio? Tá, me conta uma coisa. O tema de vocês, que vocês escolheram, foi? Contabilidade no Marketplace, Reginaldo. Certo. E para que vocês querem fazer essa pesquisa? Para quê? Para mostrar como ocorre a contabilidade do Marketplace dentro de Nova Serrana. Só isso? Vende o peixe. Isso. O restante da turma agora fica observando eles aí para ver se nós vamos aceitar o trabalho deles ou não. É porque assim, Reginaldo, a contabilidade em si, principalmente Nova Serrana, já não é muito utilizada e muitas vezes fica a desejar. Só dentro, principalmente, de lojas físicas. E tem assim, que em Marketplace não é muito diferente, porque se lojas físicas, querendo ou não, um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais simples, já não tem,
como é que vai funcionar isso em lojas virtuais, em espaços virtuais, que muitas vezes as pessoas não sabem de quem que é o fato gerador, como ocorre. Ok. Compramos o trabalho dele ou não, Elise? Aí, tá em aprimoramento para compra. Tá. Ok. Ô, Ginaldo, tem uma pergunta. Ah, O objetivo geral assim, é só um, a gente pode ter mais de um, não, só como um. é que Por isso só um? porque os outros que você tiver, os outros objetivos, você vai jogar eles como objetivo específico. O geral é bem geralzão mesmo, tá? Coloca uma coisa bem É, ampla para especificar nos específicos, né? Isso. isso. E outra coisa interessante, quando você faz um objetivo geral bem amplo, ele abre espaço para pesquisa. Então, imagina, por exemplo, que você se depara, num certo momento da sua pesquisa, você depara com uma situação em que você não consegue continuar mais. Perde tudo? Certo. Volta na estaca zero? Não. Aí é onde que o objetivo geral vai te dar um caminho para você abrir outras questões. Certo. Entendi. Deixa eu ver aqui, então. Luana e Ana Clara estão aí? Eu tô. Ô, Luana, o que é o tema que vocês escolheram? Integração contábil. Me conta para nós, então, para que você quer fazer a pesquisa disso? É porque, assim, eu estou entendendo um pouquinho do tema, integração contábil, que eu entendi por enquanto é assim. É tipo um banco, tem empresa, aí paga uma quantidade de duplicados lá, aí pega o pagamento e integra no programa contábil. Aí faz essa integração, para digitar menos. Aí eu acho que isso pode inovar a contabilidade, entendeu? Não, já está inovando, na verdade. Ah. E Aí, você quer fazer essa pesquisa para quê, então? Só para isso? Você define? para mostrar que é importante, que vai facilitar a vida de muita contabilidade, essas coisas. Uhum. Melhorar a eficiência. Carolina, você compraria o trabalho dela? Compraria. Você acha que é relevante? Achei interessante. Ok. Então, tá. Bruna Rocha e Marina estão aí? Qual o tema, Bruna? Bruna, você quer falar? Pode ser, Marina. Eu posso falar. Nós ficamos com auditoria interna. De início, a gente ficou indecisa entre a externa e a interna, mas ficou a interna pelo seguinte: nós temos muitas empresas aqui em Nova Serrana, principalmente empresas familiares, onde a empresa passa pela sucessão, mas muitas vezes a pessoa que pega ou a pessoa que entrega sabe rasamente por que está entregando. E a gente queria, com o que, na verdade, está entregando a empresa, e a gente queria mostrar como as auditorias internas regulares podem potencializar o resultado da empresa e preparar para possíveis futuras auditorias externas. Bacana. Leandro Brandão compraria o trabalho delas? Sim, compraria. Você contrataria essa para fazer a pesquisa para você? Sim. Achou É importante mais ter um controle na empresa. Ah, bacana. Muito bem. Jaqueline Ellen. A Ellen eu estou vendo que está aqui. Jaqueline não vi, não. Ellen? Ela falou que ela está aqui, mas que a internet dela está muito ruim. Ela tá mas aqui, que ela tá aqui? Vamos tentar, então. Anderson e Letícia. Fala, Letícia. Eu falo. Tema. A gente escolheu, assim, um dos temas foi capital de giro, e fazer uma análise, um estudo sobre os impactos que as empresas sofrem ao não se preparar frente a fatores externos.
Então, um dos motivos que incentivou a gente a fazer essas pesquisas voltadas mais para as micros e pequenas empresas foi esse ano a pandemia. Então, a gente quer fazer esse estudo sobre a falta de gestão, de que maneira aquilo impactou as empresas frente a esses riscos externos que ela correu. Entendeu? Então, quando a empresa não se prepara, o que pode vir a acontecer? Né, a curto prazo, quando ela vai precisar de um dinheiro e não vai ter ali. Então, a gente quer fazer um estudo, um levantamento daquelas empresas que se preparam para esses riscos externos e daquelas que não se preparam. E poder fazer e propor uma solução para esse problema, que é o fluxo de caixa, capital de giro e tudo mais. Muito bem. Elton, compraria esse trabalho? Elton? Falhou aqui. Compraria, sim? Acho que é relevante. Compraria. Com certeza. Ideia nova, né? Então tá. Bom, tem que saber o que tem por trás. Vocês estão entendendo o que é a justificativa? Justificar o trabalho é isso. É você garantir para quem está lendo que o trabalho vai ser bom. Garantir para quem está lendo que aquilo ali é relevante. Certo? Então, esse é o propósito para você entender a justificativa. Alguém gostaria de falar dos seus objetivos? Nós temos 10 minutos. Quem gostaria de falar dos seus objetivos? Aproveitem esses momentos. Não preocupa, vou falar errado. Não preocupa com isso, não. Tá? Porque automaticamente vocês estão aprendendo como é que vai ser o processo de apresentação. Tá? Não no da agora, mas a hora que você estiver diante da banca, é assim mais ou menos que vai funcionar. Vai, deixa eu ler então os meus, você fala se é mais ou menos isso. Pode, né? Espera aí. Eu coloquei assim, ó, objetivo geral. Analisar a importância de um planejamento na formação do capital de giro nas micros e pequenas empresas diante de impactos sofridos devido a fatores externos do mercado. Então, isso seria o objetivo geral. Geralzão, beleza. O específico, a gente, né, colocou mais ou menos assim, ó. Fazer um diagnóstico da gestão de capital de giro nas micro e pequenas empresas. Fazer uma análise dos fatores externos que impactam o capital de giro. Apresentar um estudo sobre a importância do fluxo de caixa e cálculo dos índices de liquidez. Pesquisar ações gerenciais financeiras necessárias para elaborar a gestão do capital de giro. Apresentar medidas adotadas pelo governo para minimizar impactos causados por momentos de crise. E propor estratégias de planejamento financeiro para as micros e pequenas empresas. Muito Coisa assim, até então. Muito bom. Ótimo. Inicialmente. Aí o que você vai entender é que depois, à medida que você vai fazendo agora o projeto de pesquisa, esse pré-projeto, você vai começar a entender para que você está fazendo isso. Porque é justamente aí no justificativo, nos seus objetivos, que você vai conseguir fechar lá atrás, né, lá no finalzinho, as conclusões. Tá certo? Então, é assim que ter isso. Eu sempre falo com o pessoal isso. Não adianta você querer fazer uma pesquisa. Vou dar um exemplo bem interessante que aconteceu agora no TCC1. Né? Uma pessoa, no início das orientações, uma pessoa queria me entregar o texto pronto. Beleza, só o texto. Aí falou assim, leia e vê o que você acha se é relevante. Eu falei assim, não vou ler e não é relevante. Aí pensou que eu estava fazendo falta de educação, mas se a pesquisa começa e ela não tem justificativo e nem objetivo, qual que é a importância do texto? Nenhuma. Vocês entenderam? Então, se você não tem objetivo e não tem justificativo para o seu texto, o texto que você produzir para frente, a pesquisa que você fizer para frente, não tem importância nenhuma, porque ela não está ligada a nada. Ok?
Bom, Ô, Reginaldo, sim. essa pesquisa, ela é a mesma coisa daquele trabalho técnico, científico? Sim, É a mesma coisa? É o TCC. Só que agora nós não temos que preocupar em validar os dados, nós não temos preocupação agora de fazer um trabalho totalmente científico, grande, essa coisa toda, porque ele é um pré-projeto. Ele está estruturando e definindo com vocês, e é o que nós vamos fazer no final, nós vamos definir com vocês os temas, umas informações, e esse tema, essas informações é que vão levar vocês a fazer o trabalho o ano que vem. Agora não tem tanta importância as duplas, mas depois, quando vocês começam já no final, no ano que vem, essas duplas já estão definidas, pré-definidas. Então, você já começa a trabalhar e pesquisar juntos. Entendi. Não é porque, assim, na outra faculdade que eu estudei, lá a gente já elaborou um projeto técnico-científico. Assim, ele foi com o tempo, sabe? Ele foi por etapas. Aí tinha alguns livros que tinha que ler, tinha que tirar a base nos livros e tal. Tinha que fazer pesquisa de campo, essas coisas. Por isso que eu estou te perguntando. Mas dá uma olhada na sua ementa para ver se você não está repetindo, tá? Porque de repente está dispensado. Tá, eu vou dar uma olhadinha. Ok. Quem mais? Nós estamos em 4, 8, 16, 17. Eu só tenho 3 na minha lista. Lucas Eloy está aqui. Marco Antônio. Quem mais não está aqui? Thaís Damasceno. Elton, Emanuele, Marina, Letícia, Yuri. Anderson está aqui. Luana está aqui. Ok. Pessoal, tem como vocês ligarem a câmera para mim um pouquinho? Só um minutinho para a gente fazer um print da tela? Pode ser? Cadê? Thaís, Lucas, Eloy, Marco Antônio não está no câmera. Leandro. Eu tô no computador. Eu também estou no computador, Reginaldo. Também estou no computador. Não tem como. Certo. Ok, então. Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Não, Reginaldo, acho que por enquanto não. Tá. Anotem, por favor, livros no plural e CIA. Como é que é? Deixa eu tentar escrever aqui. Deixa eu tentar escrever aqui, que acho que vai ser mais fácil para vocês. Aqui, ó. Anotem isso aqui, ó. Livros e CIA NS @hotmail.com. Hot aqui é minúsculo. Ok? Espera aí. Preciso que vocês me mandem o nome da dupla, o tema que foi escolhido, a justificativa e os objetivos. Mandem por escrito nesse e-mail, por favor. Reginaldo, E a justificativa e os objetivos, você quer que põe separado ou você quer que faça tipo um texto? não, quero que coloque separado. Quando a gente vai colocar os objetivos pode vir com pontinho, tá? Só a justificativa que é um texto.
Mas pode ser num arquivo só, né? Sim, um arquivo só para dupla, tá? Tá. Não precisa cada um mandar, não. Combina aí e a dupla manda. Ok? Copiaram aí? Ok. Dúvidas ainda? Vocês têm que aprender. Eu tenho esse espaço porque eu fico imaginando assim, vai vir um monte de coisa na cabeça de vocês. Então, aproveitem esses espaços para perguntar. Matéria não tem prova, não, né? Ah? Pior que tem. Pior que tem. Tem? Tem. Ué, achei que não tinha, não. Eu também pensei que não tinha, não, mano. Mas é bem tranquilo também. Você tem que entender, aqui nessa disciplina, vocês precisam entender o que é. Então, vai ter momento, por exemplo, que eu vou te dar um problema na prova, né? Foi feito assim, eu te dou um problema, te dou uma situação para você elaborar, por exemplo, os objetivos. A universidade tal quer fazer uma pesquisa sobre tal coisa. Apresenta para mim tantos objetivos. Eu vou avaliar se você sabe elaborar um objetivo. Ah, sim, entendi. Tá certo? A mesma coisa. Justifica para mim um trabalho de pesquisa que vai acontecer em tal lugar sobre isso, isso e isso. Então, você vai justificar. Aí você vai escrever ali, né, na sua cabeça o que é, porque é importante.